O Tribunal Penal Internacional representa na história da humanidade um enorme avanço naquilo que se denomina como responsabilização penal internacional do indivíduo. Ou seja, não são os estados, os sujeitos que podem ser por ele julgados, mas sim as pessoas. Ele é fruto de uma dura e gradual construção que se deu a partir da concepção de que o homem também é sujeito de direitos e deveres no âmbito internacional. Desta maneira, por ser um sujeito reconhecido como pessoa de direito para o direito internacional, aos seres humanos são reconhecidos não somente direitos, mas também deveres. Assim, caso violem suas obrigações, as pessoas também poderão sofrer consequências, além da jurisdição dos Estados. Nesse sentido, o Tribunal Penal Internacional deriva do reconhecimento de que o ser humano é capaz de cometer crimes que ofendem a própria essência de tudo aquilo que constitui a nossa condição humana, que vai muito além das fronteiras jurídicas dos Estados e tem impacto universal. Historicamente, é possível apontar que a gênese do Tribunal Penal Internacional se deu através do Tribunal de Nuremberg em 1945 e do Tribunal de Tóquio de 1946. Alguns outros fatos históricos anteriores também contribuíram para essa longa jornada de construção, tal como o tribunal que tentou se criar para julgar crimes cometidos pelo Império Otomano. Todavia, é Nuremberg e Tóquio o grande divisor de águas. Ambos relacionados aos crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas e pelo Império Japonês, derrotados pelos aliados. Vale dizer que, nesse momento histórico, apenas os crimes de guerra cometidos pelos derrotados foram levados a julgamento, uma vez que as duas bombas atômicas jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos nunca foram juridicamente julgadas. Não se pode esquecer que, em menos de poucos minutos, duas cidades inteiras foram pulverizadas pelos norte-americanos, com ordem diretamente dada pelo então presidente Harry Truman, deixando sequelas, inclusive para gerações que sobrevieram, principalmente por conta dos efeitos transmitidos pela radiação da explosão das bombas. Da mesma forma, nunca foram julgados os massacres, as deportações e as violências sistemáticas contra populações civis e prisioneiros de guerra cometidos pelos soviéticos durante e depois do conflito. Aliás, nunca foram julgados os crimes cometidos durante a Guerra do Vietnã, que envolveu os horrores causados à população civil em razão do agente laranja e do napalm utilizados pelos Estados Unidos, assim como também nunca foram julgados os crimes cometidos pela União Soviética durante o longo governo de Stalin, que promoveu a fome como instrumento de terror para matar no que ficou conhecido como Holodomor, na Ucrânia, por exemplo. Isso tudo sem contar os inúmeros expurgos e gulags na Sibéria. Tudo isso demonstra a dificuldade dessa jornada de construção. Vale ainda lembrar que na história presenciamos 3 diferentes modelos de responsabilização por violações aos direitos humanos. Primeiro, o modelo da imunidade, ou, se preferir, da impunidade. O segundo, o modelo da responsabilização do Estado. E o terceiro, o modelo da responsabilização penal individual. O primeiro modelo foi, de longo, o mais comum ao longo dos tempos, sempre correspondendo à ideia de que quem tem poder jamais seria punido. Já o último, o mais recente e o mais difícil de ser aplicado. De qualquer maneira, tanto o Tribunal de Nuremberg quanto o de Tóquio sofreram graves críticas por conta da sua excepcionalidade e de sua falta de legitimidade jurídica. Afinal, foram tribunais que contrariaram o princípio clássico do direito penal, nulla pena sine lege previa. Ou seja, não há pena para crime que não exista legalmente constituído antes dos fatos. Muitos apontaram que eram tribunais de exceção. Todavia, o mundo estava diante de um desafio nunca presenciado por qualquer tribunal doméstico: o Holocausto e todo o horror que levou à elaboração, inclusive, da Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio de 1948. A Alemanha estava destruída, e os nazistas responsáveis pelo comando, que não se suicidaram covardemente como Hitler e Goebbels, precisavam ser julgados. A Lei de Weimar não era capaz disso, tampouco todo o arcabouço jurídico nazista que foi sendo construído na Alemanha. Se Nuremberg e Tóquio sofreram válidos questionamentos jurídicos em relação à sua legitimidade, o mesmo não pôde ser dito em relação aos 2 outros tribunais que sobrevieram no início da década de 1990. Após a catástrofe genocida em Ruanda e na ex-Iugoslávia, 2 tribunais penais internacionais ad hoc foram criados mediante resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Isto é, para aqueles conflitos de maneira específica, mas com todo o embasamento jurídico prévio, sendo inclusive normativa de caráter obrigatório e com efeito erga omnes, ou seja, válido para todos os Estados-membros da ONU. Assim, os 2 tribunais possuíam legitimidade jurídica suficientemente fundamentada na Carta das Nações Unidas,
na jurisprudência dos tribunais de Nuremberg e Tóquio e em toda a normativa convencional internacional criada desde 1945, que se referia ao assunto. Ou seja, em relação ao crime de genocídio, aos crimes de guerra e aos crimes contra a humanidade. Em 1998 foi, enfim, então, criado por meio do Estatuto de Roma o Tribunal Penal Internacional de caráter permanente, cujo funcionamento se deu a partir do ano de 2002. O objetivo do TPI não é punir os agentes estatais por meio da punição efetiva do Estado na seara internacional, mas sim punir os indivíduos, as pessoas, que em nome do Estado ou em nome de qualquer outra entidade cometeram os crimes que, como já mencionados, ofendem a própria condição humana. Sua criação se deu seguindo a concepção de um direito internacional não mais guiado pela coexistência entre os Estados, mas sim pela cooperação entre eles, com a centralidade do ser humano como seu fim e objetivo. Cooperação que vai muito além das ideias perigosas de coexistência e tolerância mútua. Mas isso é um outro assunto e uma outra reflexão. Nesse sentido, deixando claro a margem que os Estados têm para cumprirem com suas obrigações internacionais, o Estatuto de Roma dispõe sobre o princípio da complementaridade, que faz com que ele tenha caráter excepcional e complementar, ou seja, somente será exercida a sua jurisdição em casos de manifesta incapacidade ou evidente falta de disposição de um sistema judiciário nacional para cuidar dos crimes em questão. Dessa forma, o argumento de que o TPI seria uma invasão à soberania de um país ou mesmo uma ingerência política de outros estados em qualquer um outro se torna mera falácia, mera desculpa política para não cumprir com a obrigação assumida. Afinal, os estados têm primazia para investigar e julgar os crimes que estão previstos como de competência do tribunal. Em outras palavras, o tribunal não tem como função se sobrepor ao poder judiciário de nenhum país, tampouco funcionar como uma espécie de supertribunal. Muito pelo contrário, ele atuará na ausência da ação do Estado parte em ele mesmo tomar as rédeas do julgamento. O problema está, na realidade, no fato de que, normalmente, os agentes desses crimes são pessoas que detêm muito poder político e comandam governos, pertencem ao alto escalão deles ou ocupam altas patentes militares. A grande dificuldade do exercício do caráter punitivo da jurisdição do TPI reside justamente nesse fato. Os criminosos de guerra, aqueles que cometem crimes contra a humanidade ou orquestram até um genocídio, são pessoas poderosas. Normalmente, por serem pessoas de poder político e peso militar, acabam neutralizando as ações judiciais nos seus próprios estados, restando ao TPI a difícil tarefa de puni-los. Em março de 2023, por exemplo, o TPI emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin, por conta de crimes de guerra cometidos no atual e duradouro conflito entre a Rússia e a Ucrânia, especificamente envolvendo a deportação ilegal de crianças da Ucrânia. Além desse mandado de prisão, a promotoria do TPI fez, já em maio de 2024, o pedido de mandado de prisão para o premier israelense Benjamin Netanyahu e para as lideranças do Hamas em razão dos inúmeros potenciais crimes de guerra e contra a humanidade cometidos por ambos no conflito entre Israel e o grupo terrorista. Foram alvos do pedido feito pelo promotor-chefe do TPI, além de Netanyahu, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e os líderes do Hamas, Yehia Zinvar, Mohamed Deif e Ismail Haniyeh, líder do grupo, comandante militar e diretor do escritório político, respectivamente. Feitos os pedidos, eles são avaliados por uma Câmara de Pré-Julgamento, que decide se eles devem ser expedidos ou não. Vale esclarecer e reafirmar que o Tribunal Penal Internacional não age de ofício, ou seja, ele, como a maioria dos tribunais existentes no mundo democrático, que segue a ideia de um processo acusatório, não inquisitório, baseado na ampla defesa, no contraditório e na ampla produção de provas, deve ser provocado por alguém que tenha legitimidade para tanto. Nesse sentido, tanto os Estados-partes, como o Conselho de Segurança da ONU, ou o procurador do tribunal, podem abrir investigações no tribunal com vistas a responsabilizar aqueles que cometeram os crimes de sua competência. É verdade que devemos lembrar que o Conselho de Segurança da ONU, ao mesmo tempo que confere uma ideia de universalidade e retira o caráter seletivo que permeou os tribunais de Nuremberg e Tóquio, por ser uma estrutura orgânica das Nações Unidas, apresenta ainda assim o grave problema de em sua composição possuir membros com cadeira permanente e com poder de veto, que não ratificaram o Estatuto de Roma, como por exemplo os Estados Unidos, a Rússia e a China. Trata-se de uma contradição na sua ideia de jurisdição universal que prejudica esse ator específico, que pode inclusive instar o funcionamento do tribunal. De qualquer maneira, na atualidade o Tribunal Penal Internacional conta com 125 Estados-partes. 33 deles são estados africanos, 19 oriundos da região da Ásia e do Pacífico, 20 da Europa Ocidental, 28 da América Latina e Caribe, 25 da Europa Ocidental e demais regiões do planeta. Não são parte dessa organização internacional nem os Estados Unidos, como já mencionado, tampouco Israel. Todavia, isso não significa
que os mandados de prisão contra as lideranças políticas israelenses seriam inúteis, pois apesar de um Estado não membro não ter a obrigação de cumprir com uma ordem do tribunal, todos os demais Estados que são membros têm essa obrigação. Isso significa uma restrição grave ao direito de ir e vir das pessoas que são objeto desses mandados de prisão. Tanto isso é verdade que Putin sempre teve o cuidado de não viajar para estados que são parte do tribunal. Nesse sentido, inclusive, a Alemanha, que é, assim como o Brasil, parte do tribunal, já se manifestou que, apesar de apoiar Israel na guerra do Oriente Médio, se Benjamin Netanyahu viajar a Berlim, ele será preso. Trata-se de importante manifestação de um país que vive até hoje com a sombra e o fantasma do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas que se demonstra cumpridor e cuidadoso com as suas obrigações internacionais assumidas por meio de tratado. Vale dizer que o mesmo deverá caber para o Brasil em relação a Putin, se o país quiser continuar a cumprir com aquilo que assumiu formalmente perante toda a comunidade internacional. Aliás, é importante aqui mencionar que, em relação ao Brasil, a obrigação para com o Tribunal Penal Internacional vai além do âmbito do próprio direito internacional, pois se trata de uma obrigação de caráter constitucional, ou seja, o Brasil, em seu artigo 5º, parágrafo 4º, assumiu como obrigação na Constituição da República Federativa de 1988 que irá cumprir com a jurisdição do tribunal. Nos termos da Constituição brasileira, abre aspas, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, fecha aspas. Além disso, o decreto número 4.388, de 25 de setembro de 2002, promulgou o Estatuto de Roma, criador do Tribunal Penal Internacional, no ordenamento jurídico brasileiro. Em relação ao conflito entre Israel e o Hamas, é importante apontar que a promotoria do TPI vem investigando há um bom tempo os possíveis crimes cometidos por ambos. Tanto os acusados de Israel quanto os do Hamas reagiram aos pedidos de prisão solicitados pela promotoria do TPI. Ambos se manifestaram no mesmo sentido, argumentando que se tratava de um absurdo porque o TPI estaria igualando as vítimas aos perpetradores. Nesse sentido, é comum que cada acusado sempre reaja com argumentos parecidos, que quase sempre se dividem em 3 grupos. Isto é, um grupo de argumentos que busca a própria vitimização e inocência, que é natural, um outro mais técnico, que perpassa o não reconhecimento jurídico da legitimidade do tribunal, e um último de cunho político, que sempre aponta que o tribunal está sendo usado para atender interesses de nações consideradas inimigas ou não passa de mero fantoche delas. Embora esses argumentos sempre apareçam, na maior parte das vezes eles podem ser falsos. Aliás, vale apontar que durante a sua breve história, o TPI foi apontado por muitos juristas e estudiosos críticos como um tribunal que só tinha olhos para o continente africano, como se os crimes que ofendem a condição humana só acontecessem nos países da África. O conflito na Ucrânia e no Oriente Médio tem mostrado que isso não é mais uma crítica assim tão contundente. É muito importante ressaltar, principalmente para que as críticas sejam bem compreendidas e as retóricas falaciosas sejam afastadas, que o TPI não age por ofício, ou seja, seus juízes se pronunciam após serem oferecidas as denúncias por aqueles entes legitimados juridicamente, embasadas em profunda investigação e colheita de provas. É verdade que sempre haverá a possibilidade de um mandado de prisão emitido pelo TPI ser considerado ineficaz e assim conferir certo descrédito para a instituição no âmbito político e para a opinião pública global. Contudo, não deve assim ser visto mesmo quando o mandado não é cumprido. Afinal, o constrangimento que ele causa, as limitações no direito de ir e vir das pessoas envolvidas e a própria oportunidade de os países membros manifestarem o seu endosso ao compromisso que firmaram ampliam a força de atuação do jovem tribunal. Ou seja, não é paradoxo algum afirmar que, mesmo não sendo cumprido, o mandado de prisão tem um relevante grau de efetividade. Afinal de contas, as pessoas que são objeto desses mandados não são quaisquer pessoas, mas sim que possuem poder político, influência militar, aliados e inimigos no cenário internacional. Vale também ressaltar que, embora muitas vezes o nome do tribunal seja invocado de maneira completamente fora do que a técnica e a sua realidade dispõem, o seu foco não é julgar o conflito de que se está adiante, e as razões políticas que levaram a ele ou até as consequências que eles oferecem para as relações internacionais, mas sim buscar intimidar e punir aqueles que ameaçam a integridade e a vida dos inocentes, que realmente nada tem que ver com o conflito, mas por conta dele padecem, sofrem profundamente e morrem. O tribunal não vai se manifestar sobre como deve ser um cessar-fogo, não vai dizer como deve ser resolvido o conflito ou apontar seus culpados. Ele vai julgar pessoas que foram acusadas, diante de um corpo de provas robusto para que crimes de tamanha magnitude não fiquem impunes na história. Trata-se de um tribunal criado a partir do mal que fomos capazes de nos impor, para tentar punir aqueles que cometem esses crimes atrozes, buscando reafirmar a fé da humanidade de que ela é capaz
de conviver com suas diferenças e um dia alcançar a paz. Sua jornada de construção deve continuar, mesmo com suas imperfeições, que na realidade são fruto de uma ordem internacional complexa, difícil e, claro, nada ideal para quem sonha com a própria paz.